Fala, minha gente, sejam bem-vindos a mais um comentário bíblico aqui no nosso canal. Tá? Hoje nós vamos falar de como não, por que orar. Nós falamos um pouco do relacionamento, né? Ou seja, qual a função da oração. Agora nós vamos falar do porquê orar, não do como, mas do porquê. Seguindo a leitura no capítulo 6 de Mateus, vamos ler então o versículo 7 até o versículo, só confirmar aqui, versículos 7 e 8, apenas eles. Diz assim: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedir. Essa é aquela pergunta clássica. Se Deus é onisciente, sabe tudo, sabe o que eu vou pedir, antes que eu peça, por que eu vou orar? Para que eu vou orar? Mas o versículo 9, que eu não ia ler, ele responde essa pergunta. Portanto, vós orareis assim. Só esse início. Portanto, vós orareis assim. Bom, primeiro Deus fala assim: eu não useis de vãs repetições. É claro que não é condenável, né? Você repetir algumas coisas, frases de efeito, isso até acontece nas orações públicas, principalmente. Perceba que as pessoas sempre têm uma maneira de começar a oração. A oração pública é sempre assim. Não é isso que está sendo condenado. A vã repetição é aquela repetição vazia, que a pessoa repete aquilo sem nem prestar atenção no que aquilo significa. Marcelo, a gente pode orar a oração do Pai Nosso? Pode recitar a oração do Pai Nosso? Pode. Mas se você não a fizer, meditando nela, colocando o seu coração em Deus, entendendo o que está sendo dito, ela se torna vã. Essa é a realidade. O problema não é repetir, não é recitar. O problema é fazer isso sem o menor sentido, só recitando. Pensando que o recitar daqueles versos é uma oração. Não, não é. Se o seu coração não está pedindo aquilo, se o seu coração não está vivendo aquilo, se você não entende o que está sendo dito, não tem valor nenhum. É vão, é vazio. Tá? Então esse é o problema. Então Jesus diz, olha, não ora como os gentios. Porque não é pelas palavras eloquentes, pelo muito falar, vai estar relacionado ao que nós falamos no vídeo anterior, nos versículos 5 e 6. Você não pode orar para aparecer. Não é isso que vai fazer você ser ouvido. Jamais. O Senhor sabe o que está no seu coração. Mas quando orares, orareis assim. Sabe o que eu aprendo? A oração do Pai Nosso, ela não é apenas um modelo. Ela é uma ordem. Orareis assim. Se Deus sabe, olha que interessante. O Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedires. Deus sabe o que é necessário. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Às vezes nem você sabe. Você vai pedir uma coisa que não é necessária, que não está na vontade de Deus, que não está no plano de Deus. Nem a gente sabe o que realmente precisamos. É por isso que vem a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, na verdade, eu vou comentar nos próximos vídeos, é Jesus mostrando qual que é a nossa verdadeira necessidade. Qual é a verdadeira necessidade da nossa alma, do nosso coração. Cristo está dizendo, olha, você precisa entender que Deus é Pai. Você precisa entender o que é o perdão. Você precisa entender o que é o pão de cada dia. Você precisa entender isso tudo. Eu sei o que você precisa. Eu não sei o que eu preciso, mas Cristo sabe o que eu preciso. Portanto, por que orar? Orar para que o Espírito Santo possa moldar a nossa mente e os nossos corações, as nossas emoções, a nossa vontade, para que mais perto estejamos do nosso Criador. Para que o nosso desejo e as nossas orações sejam conforme a vontade dele. É por isso que Tiago vai dizer, pedis e não recebeis porque pedis mal, pedis para gastar nos seus próprios deleites. Porque não sabemos pedir. Não sabemos orar.
Mas louvado seja o Senhor. Ele sabe o que precisamos. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que sua alma precisa. Ele sabe o que você precisa materialmente. Ele sabe disso tudo. Mas quando nós orarmos, como Cristo nos ensinou, nós também vamos entender que o que nós realmente precisamos é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Buscai primeiro o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é que você não possa pedir nada material. Pode. A oração do Pai Nosso está incluso as coisas materiais. Mas primeiro você precisa entender que, como eu falei no vídeo anterior, se Deus te der muitas bênçãos, mas não der Ele mesmo, você não recebeu nada. A maior bênção é nos relacionarmos com o nosso Senhor. Entender que Ele é nosso Pai. Já estou até adiantando o próximo vídeo, né? Entender que Ele é nosso Pai e Ele nos ama. E hoje, essa é a nossa oração. Senhor, me faz entender como não, né? Por que eu devo orar? Me faz entender o porquê eu devo orar. O porquê eu devo me relacionar contigo. Para que eu possa, cada dia mais, glorificar o teu santo nome. Amém? Que Deus abençoe. Grande abraço. Deus abençoe você, sua família. Grande abraço. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de curtir, compartilhar, comentar. Sempre muito importante para nós. Deus abençoe e até o próximo vídeo.